aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do livro de Levítico, leremos o capítulo 15. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que possamos ser instrumento de modo direto e indireto para que a tua palavra chegue a mais pessoas e se faça na vida dessas pessoas conforme o Senhor faz na nossa, conforme a tua vontade, porque é perfeita, justa, digna e agradável. Te agradecemos em nome do teu Espírito da verdade, agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi e é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, meu Pai e meu Senhor eterno. Te agradecemos, o único digno de adoração, o Criador do céu e da terra. Bem, pois, amém. Bem, temos no capítulo 15, 33 versículos, e diz no versículo 1 em diante: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo seminal de seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e tudo o que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que assentara o que fez o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo de quem tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda selá em que cavalgar, repetindo o 9º versículo que nos diz: Também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Repetindo novamente o 9º versículo do capítulo 15 de Levítico que nos diz: também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. 9º versículo: Também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as mãos com água, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o corpo em águas correntes, e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda veste e toda pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Repetindo o 19º versículo do capítulo 15 de Levítico, que nos diz: A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde.
Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre a que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo. 33º e último versículo do capítulo 15 de Levítico nos diz: e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Por meio desses 33 versículos, nos fala o capítulo 15 de Levítico sobre imundícias do homem e da mulher. São narrativas efetivas de instrução do povo de Deus que andava em meio ao deserto e efetivamente, como nômade, tinha a coleta das suas respectivas circunstâncias, inclusive advindas do antropologismo cultural à época e das nuances naturais que ocorriam por força do deserto. Deus sempre nos dá a instrução que necessitamos dentro daquele tempo. É só a gente observar que quando éramos meninos, andávamos como meninos, agíamos como meninos e tínhamos o caráter em formação de meninos. Quando nos chega a felicidade de nos tornarmos homem, temos efetivas consequências como a diminuição na inocência e o aumento da responsabilidade. Quer ter reflexo na memória? Quando uma criança chora, todo mundo busca sanar a sua necessidade. Diante das responsabilidades adultas, quando você chora, às vezes surge alguém que oferte conforto e consolação. Mas a palavra do Senhor é clara: até mesmo se a mãe e o pai nos abandonar, o Senhor jamais nos abandonaria. Deus foi, é e para sempre será a solução diante das nossas necessidades. Que possamos viver o extraordinário, então, que é viver conforme o propósito de Deus nas nossas vidas, em meio ao mover do Senhor nas nossas vidas, em meio ao mover do Senhor na vida de outras pessoas que são instrumentos dele nas nossas vidas, que possamos buscar e estar aptos, sábios, prósperos e ricos o suficientes da presença do Senhor para que possamos também ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, que possamos viver o extraordinário, o maravilhoso que é viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor. É o que desejo para a minha vida, para a vida de todos os meus familiares, consanguíneos e familiares cristãos. É o que desejo para você, para todos os seus familiares, para a nossa vizinhança. Enfim, que o Senhor possa estar presente mais e mais em nossas vidas. Sucesso. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo.